Princípio do direito penal do autor versus direito penal do fato. O direito penal, ele é guiado pelo princípio da responsabilidade pelo fato e não pelo autor. Ao contrário de Gutten e Jacobs, que tem uma tendência de levar a responsabilidade pelo autor e não pelo fato, Klaus Roxin entende que o direito penal ele deve analisar para tipificar. Analisar para tipificar, vou repetir, analisar a conduta para tipificar o delito. Conduta, o fato, na verdade, né? O fato, e não o comportamento do indivíduo. Se eu analisasse o comportamento do indivíduo, seus antecedentes, para tipificar um delito, teríamos um preconceito dentro do direito penal que não é admitido. O direito penal ele é guiado pela responsabilidade pelo fato e não pelo autor, pelo seu comportamento social, por sua habitualidade. Isso não, ok? Então, o direito penal deve se preocupar com um fato típico e contrário ao direito, ok? Praticado pelo agente. Um fato típico, ou seja, tendo um enquadramento da conduta, do comportamento praticado, ou seja, do fato ali praticado numa norma penal. Um enquadramento. Enquadrou, fato típico. Tendo o fato típico, análise da ilicitude. É contrário ao direito? Se é contrário ao direito, a análise do fato típico, do delito, do crime, deve ocorrer quanto ao fato, não quanto ao autor. Como assim? Explica melhor. O direito penal, ele não pode analisar situações estranhas, extrapolar a análise do fato para analisar se o indivíduo teria probabilidade de ser o autor ou não. Como assim? O indivíduo chega, por exemplo, numa delegacia e ele tem tornozeleira, passagens, antecedentes de crime de furto. Não existe nenhum elemento indiciário que leve a probabilidade de conhecer aquele indivíduo ligando a um fato de furto praticado anteriormente. É atribuída a ele uma responsabilidade por essas características, tornozeleira, antecedentes criminais. Analisar isso tão somente para responsabilizar o indivíduo por um furto em que não teve outros elementos indiciários para o delito, é direito penal do autor. É o chamado direito penal do autor. O direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, né, também desenvolvido por Gutten e Jacobs, ele pressupõe uma análise do indivíduo para responsabilizar o indivíduo de acordo com o seu comportamento, por exemplo. Ok? Alguns dispositivos do Código, da Lei de Contravenções Penais, inclusive o artigo 59, foi declarado inconstitucional, ou seja, a contravenção de vadiagem, a contravenção de portar consigo gasuas, do artigo 25 da Lei de Contravenções, tendo o indivíduo antecedentes criminais. Isso é considerado inconstitucional porque o direito não permite uma análise para tipificar do comportamento do indivíduo, se ele tem antecedentes ou não. O direito penal não pode fazer isso. Professor, mas eu já vi que o antecedente pode aumentar a pena. Mas ali não é a análise da tipicidade, sim uma análise da dosimetria da pena, que pode sim ser analisado os antecedentes. Aqui, ao análise se houve um crime ou não. Para analisar se houve um crime ou não, analise o fato praticado pelo indivíduo. Outro exemplo de uma hipótese de análise do direito penal, uma análise que envolve o direito penal do autor,
é aquele do parágrafo 4º, salvo engano, do artigo 28 da Lei de Drogas, em que informa para o delegado ou o judiciário verificar a ocorrência de tráfico ou porte para uso, além de outros fatores, natureza, quantidade, circunstâncias envolvendo o delito, tem também o comportamento do indivíduo, situações relacionadas ao comportamento do indivíduo, seus antecedentes criminais, por exemplo. Isso é basicamente direito penal do autor, uma análise para tipificar, artigo 28 ou 33 da Lei de Drogas, se ocorreu ou não o delito, né? Se ocorreu ou não uso ou tráfico. Aqui nós estamos tipificando. Para fazer essa análise de tipificação, não podemos analisar antecedentes, sob pena de levar o direito penal a incorrer em situações preconceituosas da prática. Aqui eu finalizo o princípio do direito penal do fato versus direito penal do autor, sedimentando, repetindo que o nosso ordenamento consagrou definitivamente a responsabilidade pelo fato